sendo diferente aqui? Deixa eu ver se vai dar certo. Ah, voltou ao normal, porque assim eu vejo vocês. Então, pessoal, agora que a aula está gravando, como vocês já sabem, a gente já procede dessa forma desde antes, né? Por gentileza, coloquem o nome de vocês aí no chat, né? Espero que vocês e as suas famílias estejam bem. Vamos retomar firme nossas aulas. Já mandei o nosso primeiro conteúdo, para que a gente possa trabalhar bacana, né? Então, a galerinha que estava aí tendo interdisciplinar comigo, né? A gente deu uma orientada, estamos aí lendo os trabalhos, continuamos avançando. Tem pelo menos 2 grupos meus que, pelo que eu estou vendo, está na iminência de terminar, né? Um dessa turma e um da outra sala. Então, a gente está indo, né? Graças a Deus. Bom, não esqueçam de colocar o nome de vocês aí, todo mundo, por gentileza, para que depois eu possa fazer a chamada, né? Bom, meninos, primeira coisa é o seguinte, né? Até deixando claro para vocês, alguns alunos me pediram para que eu desse o feedback das atividades. Veja, pessoal, eu comecei a aula explicando isso para a Lúcia, né? Foi impossível, pessoal, porque eu estava de férias e eu não pude, assim, demorou muito tempo para corrigir todas as atividades. Esse foi um erro da minha parte, né? Erro meu, né? Por quê? Para facilitar a vida de vocês, eu deixei com que vocês me entregassem as atividades todas ao mesmo tempo. E por causa disso, eu trabalhei nas minhas férias. Simples assim, né? Então foi pedido pela própria instituição para que a gente cumprisse o contrato que foi assinado, para que fizesse férias e tal, né? Então foi por isso que eu dei uma parada. Então é esse o principal motivo que eu não dei as devolutivas. Farei na primeira oportunidade, né? Bom, vamos falar em linhas gerais algumas coisas. Bom, teve trabalhos muito bons daqueles de ferramenta. Eu lembro, teve um grupo, eu não lembro se foi o grupo que falou das ferramentas do Android. Acho que foi o grupo que falou das ferramentas do Android, né? Eu achei que ficou um trabalho muito bom. Teve 2 grupos que tiraram 7. Um eu lembro que é o grupo do Celso, da Érica, e o outro, eu não me lembro se foi o grupo da Tati, eu não me Opa, lembro. amém. Eu não me lembro agora quem foi, Felipe. Mas, enfim, vocês viram as notas lá, né? Eu lembro que 2 grupos tiraram 7, foram trabalhos que ficaram muito bons, né? Bom, com relação aos trabalhos, os que eu recebi, eu achei bacana. Achei que os trabalhos ficaram muito bons e tal. Acho que, às vezes, é aquela coisa, né, pessoal? Peca um pouquinho dali e eu admito que, para mim, dá trabalho total. Eu só dou o total quando eu acho que o trabalho ficou muito, muito bom. Quando o trabalho cumpriu os seus objetivos, né? Então, eu fiz as anotações necessárias e depois vou passar para vocês. Com relação às resenhas, a gente teve 2. E aí, pessoal, anotem aí o que eu vou orientar vocês. Vocês têm aula com a professora Miriam? Miriam Kátia? Sim, português instrumental, se eu não me engano. Muito bem. Olha, ela está muito mais apta do que eu para poder falar de resenha. Muito mais apta. Mas vejam, pessoal, é impossível fazer uma resenha com menos que 4 parágrafos. Não existe. Presta bem atenção no que eu vou deixar aqui, que eu não quero deixar a menor dúvida de qual é a baliza minha para corrigir isso. Não existe resenha com menos que 4 parágrafos. Lembra quando vocês estavam na escola que a professora falava assim para vocês, ó, quem chegou depois aí, Alice, boa noite, né? Sara, Jéssica, Clara, tal, e o... que aparece aqui, às vezes some aqui, né? Coloquem o nome aí na lista de presença. Só colocar lá no chat, coloca o nominho lá, porque depois eu faço a chamada. Não existe, pessoal, resenha com menos que 4 parágrafos. Seja, até para quem um dia for fazer Enem, para quem um dia for fazer uma prova de uma redação, como é que funciona uma resenha? Quando vocês estavam na escola, lá na 4ª série, a professora falava assim para vocês, façam uma redação. Qual era a regra daquela redação? Qual que era o ponto básico que a professora pedia? Eu tenho certeza que todas pediam uma coisa. Tinha que ter necessariamente um elemento básico, uma regra de preparação dessa resenha. Qual era a regra?
Quem lembra o que as professoras falavam de 4 português? parágrafos. Ter no mínimo Um de 3. introdução, Não. 2 desenvolvimento e uma conclusão. Muito bem. Então, você já falou aí aonde que eu queria chegar, mas o que a professora falava, Jéssica? Pelo menos a minha era 3 parágrafos. Por quê? O que ela queria com esses 3? O primeiro era a introdução, o segundo era o desenvolvimento e o último era a conclusão. Isso. A Roniara falou exatamente o que as professoras de 4ª série orientam vocês quando vai fazer a redação. O que precisa ter? Começo, meio e fim. Ponto. É isso. Então, como é que se formula? Aí, né, o Felipe já colocou de modo mais técnico, a Jéssica também, mas são 4 parágrafos por quê, pessoal? 1 é a introdução. Nele, você fala do título e quais são as ideias que você pretende desenvolver, quais são os tópicos, as justificativas, as coisas às quais, os elementos aos quais vocês pretendem falar mais um pouco. Isso, primeiro parágrafo. Então você fala basicamente do título e quais as ideias que você pretende abordar. Os 2 parágrafos seguintes, pelo menos 2 de desenvolvimento, pelo menos 2, são o quê, pessoal? Exatamente para você desenvolver ideias relacionadas a esses tópicos. Geralmente você vai propor pelo menos 2 ideias. Dificilmente você fala de uma. E quando você fala de uma, você fala ela bem detalhado. Por isso 2 parágrafos. Por isso 2. Então, início, desenvolvimento, no final. No final, na conclusão, você arremata de novo com base no título, coloca é o que a gente chama de amarração, os fechamentos, concluindo aquilo que talvez ficou solto e fecha o texto. Eu recebi resenhas com 1 parágrafo. Recebi resenha, 2 parágrafos. Recebi resenhas, 10 linhas. Não é resumo. Resenha crítica. Eu queria a opinião de vocês. E eu leio. Vai por mim, eu leio. Mesmo digitalizado, porque eu não imprimi tudo, eu li. Fiquei lá anotando, lá fazendo anotações. Foi esse outro motivo que me deu muito trabalho. Porque, outro professor é problema de outro professor. Não, me chama outro, né? Chama o Éder. Então, eu acho que é um absurdo, às vezes, o aluno preparar uma coisa e o professor nem lê. Então, eu li. Aí, então vejam lá. Pode ter certeza. Se você me entregou com 2 ou 1 parágrafo, com certeza a sua nota foi 1. Com certeza a sua nota foi 1. Com certeza. Se tinha 3 parágrafos e estava muito generalista, eu dei 2. E quem tirou 3? Aquele que cumpriu o protocolo, que tinha coerência o que estava escrito. É assim que funciona. Ah, professor, você nunca disse isso. Meus bebês, até então só tinha dado contabilidade contabilidade básica para vocês. Então nós estamos tendo a nossa primeira disciplina teórica, né? Eu não tinha pego nenhuma ainda. Então agora que eu li as resenhas, é a primeira oportunidade que eu estou tendo de dar o feedback para vocês. Um feedback instrutivo. Olha, qualquer redação, resenha que você for fazer na vida, faça essa regrinha de bolo. Primeiro parágrafo é a introdução. Você vai falar brevemente sobre o título, sobre os aspectos gerais, e você vai colocar as perspectivas que você quer falar. Aí, por exemplo, faça uma resenha sobre a Covid no Brasil. Aí, vamos lá. A Covid no Brasil é uma doença que tem afetado a população e tem causado muitas mortes. Além disso, essa doença tem provocado grandes problemas econômicos. O que eu fiz aqui? Eu falei sobre a doença e falei sobre mortes e problemas de desenvolvimento econômico. No segundo parágrafo, no caso ali, no primeiro de desenvolvimento, segundo parágrafo, eu vou falar sobre o aspecto das mortes, porque foi o primeiro ponto que eu abordei. Detalhe lá. Depois, no terceiro parágrafo, eu vou abordar sobre o quê? Eu vou abordar sobre a questão dos problemas econômicos.
sempre em terceira pessoa, uma linguagem impessoal. Para quem for fazer Enem, hashtag fica a dica. Eu fiz Enem, e minha redação foi top. Redação foi top, é assim que faz. Fiz isso, quarto parágrafo, eu remeto de novo lá no título, e aí o que eu faço? Amarro, vejo se ficou alguma solta, coloco em linhas gerais ali o meu pensamento, uma conclusão e encerro. Cada parágrafo, ele não pode ter menos que 3 linhas. Está muito resumido. Geralmente, eu aconselho, quem já fez interdisciplinar comigo sabe que é exatamente essa regra que eu falo. Parágrafos, no mínimo, 4 a 5 linhas e, no máximo, 8 ou 9. Olha, um parágrafo para ficar com 9 linhas digitadas tem que estar super estruturado. Por quê, pessoal? Porque quando vocês fazem parágrafos muito grandes, vocês começam a literalmente misturar, se perder na sua ideia de construção. Quando vocês fazem parágrafos muito pequenos, vocês fazem o quê? Vocês acabam não falando nada. Tá certo? Então, pessoal, esses são os pontos que eu fiz na análise. Da nossa prova, vocês foram bem. Todo mundo foi... Não teve nenhuma nota, se eu não me engano, agora de cabeça, abaixo de 21. Eu admito que eu fiquei um pouco assustado, porque, se eu não me engano, nós tivemos 2 ou 3 provas com questões em branco, as dissertativas. Me assustou um pouco. Ué, aquela prova lá, que você podia ler o texto, tirar do texto e tal, estava tranquilo, né? Então, mesmo assim, quem escreveu lá, eu coloquei tal. A última questão, que era sobre conhecimento, foi a questão que fez muita gente perder ponto, porque, basicamente, vocês colocaram, em linhas gerais, o que falava da figura, mas não falava que a construção, mas em nenhum momento vocês citaram o miolo da figura, que era o conhecimento. O que é o conhecimento, pessoal? É um conjunto de informações e dados organizacionais, as experiências que a empresa obtém. Então, isso aí talvez fez algumas pessoas perder um pontinho lá. Todo mundo vai receber a prova corrigida. A prova, sim. Os outros trabalhos é difícil eu devolver todos corrigidos. Mas a prova, todos vão receber ela corrigida. Eu fiz um PDF, lá atrás eu fiz um PDF e vou mandar para vocês, porque eu acho que vocês têm que ter o feedback, tá bom? Das questões, das outras 2 questões, eu acho que ficaram bacana. Da questão de estratégia, alguns não citaram exatamente o elemento estratégico. A gente falou sobre estratégia competitiva, estratégia de custo, estratégia de diferencial, estratégia de parceria, alianças, mas tudo bem. Colocaram lá em linhas gerais, bacana, contemporizei. Daquela questão que era para citar, algumas pessoas pecaram em um aspecto. Por exemplo, Microsoft é software, pessoal, sim ou não? Não. É o que, Felipe? É uma empresa? Isso. É uma empresa que possui as É uma empresa, mas mais do que uma empresa, é uma marca. Marca. Não, é uma marca. É uma marca. Então, algumas pessoas perderam um pontinho ali naquela questão, foi isso, que alguns colocaram marca. Então, por exemplo, colocou o Facebook, estava certo. Colocou o Jeff Bezos, estava certo. Colocou lá o Satya Nadella, estava certo. Mas quem colocou, por exemplo, Microsoft é marca. Algumas pessoas colocaram que o recurso humano era o robô mexer nos braços. Não, pessoal. O robô era o hardware. Robô é uma máquina. Hardware, né? Então, mas as provas, todo mundo foi bem. Qual é a minha preocupação? E aqui eu tô falando a minoria, tá? Minha preocupação, meus bebês, é porque muita gente deixou de entregar os trabalhos. Muita gente deixou de entregar atividades e trabalhos. Nós temos um problema. Qual é o problema? Eu fiquei tão preocupado com isso, que eu mandei um áudio nas férias, por conta própria, por conta e risco meu, para a gente contemporizar. Então, se tiver pessoas nessa situação,
Eu tenho que ver como vai fazer. Por quê? Pessoal, se vocês precisam de 70 pontos, a média na primeira etapa, 70% de 50 é 35. Então, quem ficou com menos que 35 no total, realmente está numa situação um pouco mais difícil. Por quê? Vai fazer a prova final agora, precisando tirar 30, tem um interdisciplinar precisando tirar 10, valendo 10, perdão, desculpa, eu errei aqui na fala, e tem 10 pontos de atividades minhas, né? Então, acho que algumas pessoas se equivocaram com relação a isso aí, tá certo? Professor, ainda dá para receber? Olha, gente, só se tiver alguma justificativa, algum motivo maior, e eu preciso passar pelo Anderson. Por minha conta e risco, eu agora não posso mais. Apenas um aluno me procurou e entregou atividades fora do prazo. Explicou o motivo. Beleza, falta só lançar. Um aluno. Um aluno. E eu coloquei isso. Logo, a hora que eu acabei de lançar as notas, eu passei para vocês, né? Então, pessoal, aqui é só um feedback em linhas gerais de como eu corrigi as provas, do que eu orientei, né? Eu lembro que, vou citar aqui especificamente porque foi a pessoa que se manifestou no grupo pedindo, e ele tá certíssimo, né? Coloquei lá, e é isso mesmo, né? O Celso colocou, professor, depois você dá o feedback pra gente, porque a gente precisa saber. Então, tô dando aqui, Celso, e aí aquele que quiser saber especificamente das suas notas, pode me perguntar, porque eu tenho lá minha folha de anotações. O problema é que eu estou sobrecarregado, porque agora está na época de final da minha outra instituição, mas, na medida do possível, eu respondo a todos, né? Quem me procurou aí nas férias para falar de interdisciplinar, tudo, sabe que posso ter demorado, mas respondi e ajudei a todos que precisaram. Tranquilo? Então, pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre a nota, algum comentário, alguma específica? Éder, eu só queria saber da primeira resenha que nós fizemos em sala, porque eu acho que eu viajei tanto naquela resenha, queria saber a sua opinião. Você lembra dela, sobre o arranha-céu, sobre os anos... Acho, qual foi o título dela? Esqueci. Ô, Lúcia, eu tenho que ser honestíssimo. Eu tenho que ser honestíssimo com você. De cabeça eu não sei, não. Mas depois eu vou pegar ela ali, tá no envelope lá na minha sala, lá com os outros arquivos. Eu pego e te dou feedback. Porque algumas eu achei que ficaram. Algumas eu achei que ficaram um primor, tá? E só fazendo uma outra ponderação, hein? Tomem cuidado com o compartilhamento de respostas. Tinha provas que, se eu quisesse ter zerado as questões abertas, eu teria. Só que daria um bafafá danado. Pessoal, até os erros de português estavam iguais. Vocês acham mesmo que... Olha, até o erro de digitação errado? Faz parênteses, aí coloca o espaço entre o parênteses e a palavra. Até isso estava igual? Aí mudava uma palavrinha ou outra, mas os erros estavam iguaizinhos. É evidente que teve compartilhamento de respostas. Alguns casos, óbvio que eu não estou falando de todos, mas que teve. Mas, tranquilo, também não polemizo nesse sentido. Mas tomem cuidado, tá? A gente tem que tomar cuidado, pessoal, né? A gente fala tanto que a praga do nosso país é corrupto, que é isso, que é aquilo, mas a gente vive corrompendo as regras toda hora. Tomem cuidado. Tomem cuidado, tá? São alertas em linhas gerais. Mas, basicamente, eu fiquei muito satisfeito. Eu lembro que o trabalho de softwares aí do grupo seu, Lúcia, seu, da Érica, do Celso aí, achei que o trabalho ficou muito bom. Teve uma resenha do Rômulo, que é simplesmente especial. Pô, tô no grupo também, pessoal. Lembro uma resenha dele. Hã? Tô no grupo também, caralho. Não, é que o Rômulo, ele fez 2 resenhas, e eu lembro que as resenhas dele ficaram muito bacanas. Eu lembro que eu anotei isso, né? Ficou assim, Rômulo, né? Impressionante como ele ordena bem o pensamento dele. Ele, quando você lê o texto dele, é o mesmo que você está vendo ele conversando com você, aquele jeito manso, tranquilo, expondo as ideias.
É um prazer ler suas atividades, filho. É um prazer ler as suas atividades, tá? Eu estou citando aqui específicos, né? Lúcia, você me deixou tão curioso que eu estou quase indo lá para pegar a sua resenha para poder dar uma olhada. Eu estou até coçando de vontade de ver a sua opinião, cara, sinceramente. Eu até comentei com as meninas na sala, com a Érica, eu acho que eu comentei com a Érica também, com o Léo, assim, gente, quero ver quando o Éder lê essa coisa aqui, ele vai ficar louco. Eu lembro ela falou que você ia levar ela para o psicólogo. Não, eu lembro que teve uma. Eu lembro que teve uma resenha. E olha que a psicóloga é ela. Eu lembro que, imagina. Eu lembro que teve uma resenha que estava enorme. Estava enorme. Eu falei, nossa, a pessoa literalmente se entregou nesse trabalho. Estava muito grande, a pessoa falou muita coisa. Mas eu não me lembro. Eu amo ficção, eu amo esses negócios de mar, eu amo esses negócios. Eu curti naquele negócio ali. E eu não sei se aquele artigo é muito bacana, não é? Muito bom mesmo. É a vida daqui a 100 anos, né? Vocês veem, pessoal, como aquilo é a realidade. Nessa semana, por exemplo, a gente teve um evento de cunho tecnológico que foi assim, que infelizmente passou meio batido porque o mundo está completamente insano, né? Se não bastasse essa peste que nos assola, ainda a gente tem agora esse problema de racismo que para nós brasileiros não é novidade, hein? Toda hora é nojento o que acontece, né? Aí a gente tem essa situação nos Estados Unidos, mas essa semana foi a primeira vez que o homem saiu do planeta por uma nave não governamental, né? Então é um fato inédito na nossa história, né? Não sei se vocês acompanharam, aquela nave lá do tal do... Como é que é o nome do cara? Eu esqueci o nome dele, mas eu vi reportagem. Fugiu o nome dele lá, não é do Bezos, fugiu o nome dele lá, é um meio loirinho lá, que tem um negócio de carro também lá, e a nave dele... Tesla. Isso, qual é o nome do cara, Celso? A empresa é Tesla, mas como é o nome do cara? O Léo falou que é Elon Musk, parece. Isso aí, Elon Musk. Então, a nave chegou lá na estação espacial, né? Que coisa inacreditável, né? Incrível. E eu fiquei... É empolgante, né? Agora é incrível, né? Aí, assim, é aquela coisa, né? O ser humano consegue chegar fora do planeta, mas o ser humano não consegue viver com seus pares dentro dele, né? Impressionante o nível de caos que o mundo está tomando. Então, para a nossa segunda etapa, meus bebês, vamos lá. Só para que vocês se programem aí, depois eu também vou mandar lá no grupo. Nós vamos ter apenas 2 atividades. Uma lista de exercícios, sempre com aquele objetivo de preparar para a prova, e vamos ter um trabalhinho em equipe, que é sobre redes sociais, tá? O trabalho vai valer 7 pontos, a lista de exercício 3 pontos. Só isso, professor. Nada mais. Precisa ser em grupo, professor? Pois é. Essa questão do grupo, minha bebê, é só uma. Sabe o que acontece? Quando eu peço, às vezes, esses trabalhos, são trabalhos mais refinados. Aí, às vezes, a pessoa faz sozinha, aí ela acha que é muita coisa. Aí me complica. Né? Tudo bem. Agora, o meu grande detalhe é o seguinte. Quer fazer só e me atendeu tudo? Bacana. O meu grande problema é que, às vezes, são trabalhos grandes e fica difícil até para mim corrigir se todo mundo decidir fazer individual. Tá? Entendi. Eu não vou polemizar. O problema é quando você faz em grupo, mas não faz, né? Você faz o trabalho sozinho, o grupo todo leva vantagem. Não põe o nome. Põe o nome. Ué, gente, vamos ser maduros. Ué, faz o trabalho, põe só o seu nome. Ou seja, professor, meu grupo não quis fazer, eu fiz individual. Ah, mas o meu grupinho, meu amiguinho vai ficar chateado comigo. Ele paga a sua mensalidade? Ele está te ajudando nesse momento difícil? Vocês estão fazendo aquela coisa de parceria? Me dá uma força aqui com o trabalho do professor Éder, mas eu cuido aqui do trabalho de contabilidade, porque aí é outra história. Então, gente, é aquela coisa. É isso que eu falo para os meus alunos, né? Não se iludam.
gerir grupos é muito parecido com gerir empresas. Você vai gerir, quando você vai trabalhar em empresa, você vai trabalhar com pessoas que você não gosta. Gente, eu já trabalhei com pessoas que eu tinha ojeriza, horror. Juro pra você, o perfume da pessoa me incomodava. A pessoa respirava, me incomodava. Mas é trabalho, né? Então, eu falo muitas vezes isso para os nossos alunos, e para nós, alunos de administração, isso é uma coisa que tem que ficar muito firme na cabeça de vocês. Vejam, se eu não dou conta de fazer trabalho em grupo, como é que eu vou trabalhar de modo coletivo nas empresas, com ideias divergentes? O problema, eu sei, eu entendo, é que é a questão do compromisso, né? Eu lembro, eu falei isso essa semana com alguém, não sei se foi da sala de vocês, né? Que o aluno me falou, ó, professor, pô, eu fiz o trabalho sozinho e tal, coloquei nome de todo mundo, isso é chato. Aí foi aquilo que eu falei para eles, gente, essa é a minha realidade, tá? Eu, quando eu entrei na faculdade, eu entrei atrasado e fazia meus trabalhos individuais, né? Fazia meus trabalhos de modo coletivo, mas individual. Colocava o nome dos outros. E fui tentando achar grupo de pessoas que pensavam parecido comigo. Meus 2 primeiros interdisciplinar, nós tiramos total. Mas foi um inferno. Foi um inferno. Briga, confusão. Até que do terceiro período em diante, eu tive o mesmo grupo até o final da faculdade, em todos os trabalhos. Porque era todo mundo com a mesma perspectiva. Então, no caso de vocês, agora não mais, mas até semestre passado, eu entendo essa dificuldade. Fazer trabalho em grupo com quem a gente não conhece num primeiro momento é um pouco de tiro no escuro, mas depois não, hein? Depois não. Então, mas ó, tranquilo. Então, quem quiser fazer esse trabalho individual, bacana. A minha ideia é fazer um trabalho prático para a gente compreender um pouquinho mais como funciona as possibilidades de negócios, propagandas nas redes sociais. Mas para isso, eu preciso de um pouquinho mais da aula. Tá bom, pessoal? Então é isso. Exercícios. Ok. Bacana. Então, exercícios. Vocês vão poder me entregar, né? Vocês vão poder me entregar os exercícios até uma semana antes da prova, tá? Nossa prova... Ih, eu tava com papel aqui agora. Mas a nossa prova, deixa eu olhar aqui no calendário aqui, mas é na penúltima semana de julho. Então aqui, ó, peraí, deixa eu abrir, ver se eu abro o calendário aqui. Só um minutinho. Olha só, nossa prova, possivelmente, é no dia 22 de julho. Por quê? Do dia 20 a dia 24 é a semana de provas, e do dia 13 a dia 17 é a semana do interdisciplinar. A data ainda não está batido o martelo, tá bom? Pelo menos não que eu saiba. Tá? Só se eu estiver comendo bola, alguma coisa. Mas nossa prova, possivelmente, é no dia 22, tá? Então, os exercícios eu vou querer receber no dia 8 de julho. 8 de julho. E o nosso trabalho, eu vou colocar... Se a gente tiver alguma coisa aí, sei lá, dia 1º de julho, próxima semana eu já vou disponibilizar para vocês. Tudo bem? Aí, professor. 30 pontos de prova e 10 pontos do interdisciplinar. É assim que vai ser distribuído. Pois não, Jéssica? É possível a apresentação do Inter ser assim, né? Virtual. Ô, Jéssica, olha, eu não tenho essa informação, tem até que olhar, porque o Anderson mandou umas instruções e eu não consegui ler ainda com calma, tá, filha? É até uma falha minha, tá bom? Eu vou dar, igual eu falei, eu estava conversando com a Lúcia no começo da aula, eu tô dando um chute. Eu acho, pelo que a gente tá vendo aí, né, no dia a dia das cidades, citei o caso de Betim. Vocês lembram que eu falei isso para vocês? Falei, Betim tá se precipitando, mas não deu outra. A doença começou a exagerar, o prefeito foi lá agora e mandou fechar os shoppings e academias. Então, eu acredito que isso vai ser decidido, Jéssica, com base na doença. Éder, num palpite, num pitaco, pelo que eu tô vendo, eu não tenho essa confirmação da faculdade, a data que nós temos nesse momento do Ministério da Educação é até dia 15
de junho, se eu não me engano, mas eu não acredito que as aulas voltem esse semestre. Pelo que eu estou vendo, eu não acredito. Não acredito. Eu também não. Eu até prefiro que termine assim, virtualmente. É mais um... É melhor até para nossa própria saúde. Mesmo que volte, eu não volto, sinceramente, eu acho muito risco, muito arriscado mesmo. Lógico, eu também acho. Mas não se iludam. Quem continuou, quem perseverou, gente, pode ter certeza, uma hora essa loucura vai passar. Quem está se preparando vai estar na frente. Isso é batata. Todo mundo da área de pessoas que eu vejo falando, olha, quem não parou, quem buscou se especializar, fazer cursos, quem não parou na pandemia, vai se recolocar mais rapidamente e vai buscar as melhores oportunidades do mercado. Isso é fato. Agora, é claro, meus amores, é claro. Ai, professor, você está falando isso porque é do seu interesse? Por causa que... Não, gente, me ajuda, vocês já me conhecem, né? Estou falando isso porque, de fato, eu penso dessa forma, né? Agora, é claro que a situação econômica, ela vai apertar muito. Vocês já têm aula comigo há quase um ano. E eu dei esse conselho quando começou essa loucura de pandemia, estávamos em sala. Eu dei um recado para vocês. Qual foi esse recado? Invistam em vocês, mas guardem dinheiro. Guardem dinheiro. Não gastem com bobeira, porque o cenário vai ficar muito pior do que está antes de melhorar. Não se iludam. Não se iludam. Vai piorar muito ainda, infelizmente. Não falo isso com alegria. 85% das micro e pequenas empresas que empregam mais de 70% da mão de obra desse país não estão tendo acesso às linhas de crédito amplamente divulgadas pelo governo, mas que não chegaram na ponta, não chegam nas empresas. As pessoas, muita gente pegou esse benefício de modo indevido, porque tem muita gente canalha nesse país, mas tem muita gente que precisa que ainda não pegou nem a primeira. O dinheiro que era fundamental, o suporte governamental, porque foi assim no mundo inteiro. O mundo inteiro ajudou as pessoas para ficar em casa, ajudou as empresas para não quebrar. Foi assim no mundo inteiro. Só nós estamos fazendo diferente. Guardem dinheiro. Não gastem com bobeira. Saibam atravessar a crise. Boa parte de vocês, nossa turma aqui é um perfil bem mais jovem, já falei isso uma vez, é a primeira vez que vocês estão enfrentando uma grande crise econômica. É preciso saber atravessá-la. É preciso saber atravessá-la. Beleza, então, pessoal? Dito esses recados, semana que vem nós temos a nossa semana acadêmica. Daqui a pouco eu vou colocar lá a mensagem no grupo, né? Eu tô empolgado com isso, porque o Anderson, né? Eu sou suspeito dessa, vocês sabem disso, que o pessoal fala que eu sou meio paga-pau do Anderson, puxar saco e tal, e é verdade mesmo, né? Mas o Anderson está preparando com muito carinho essa semana acadêmica da administração, procurando pessoas bacanas para falar com vocês. Então eu acho que vai ser uma semana legal, um bate-papo para dar uma recolocada e a gente voltar com a corda toda na outra semana. Éder. Oi, Tati, pois não? E vamos começar a nossa primeira aula hoje. Pode falar, Tati. Deixa eu só fazer uma pergunta. Você estava comentando aí a respeito das suas notas que você vai liberar. O Anderson até mandou mensagem falando assim que vai valer ponto a gente vai ter que fazer uma resenha sobre essa semana. E aí, já está incluso no que você falou ou não? Ele vai atribuir ao Avin, por exemplo? Ontem, Tati, não. Então, olha só, como é que vai ser feita a distribuição de pontos? No geral, tá? 10 pontos de atividades do professor, 10 pontos do Inter e 30 de prova, tudo bem? Então,
eu acredito, né? Eu ontem teve uma reunião dos professores e eu acabei não participando porque eu não estava disponível, né? Então eu vou verificar com o Anderson essa informação, mas ela procedendo, a diferença é que o trabalho de vocês que valeria 7 vai diminuir um pouquinho, Tati. Só isso. Tá bom? Obrigada. Beleza? Bacana, pessoal. Algum comentário mais? Alguém quer fazer mais alguma coisa? Falar alguma coisa? Estou à disposição. Senão, vamos começar a nossa aula aí. Hoje a gente começa com um conteúdo que eu acho conteúdo mais legal da nossa disciplina, conteúdo mais top. A gente vai falar muito de e-commerce, vamos falar das redes sociais, vamos falar como as empresas utilizam esses espaços tecnológicos para capitalizar e ganhar dinheiro, né? Eu acho que dessa parte da aula vão surgir boas ideias, inclusive para que vocês possam propor medidas no interdisciplinar, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Senão a gente pode começar a aula. Quem entrou aí depois, né, igual o Gustavo, chegou um pouquinho depois, não esqueçam de colocar o nome na chamada, tá? Lá na lista de presença. Boa noite, vou colocar aqui, ok? Boa noite, filho. Nossa, o Gustavo, meu, putz, eu quero deixar claro que dele eu não estava com saudade. Tá gravado, eu sei, mas é só para ficar claro, tá? Não te julgo, Éder. Hã? Não te julgo. Tô brincando, viu, amigo Gustavo? Gente, um dia ele me mandou um áudio dessas férias que eu quis rir, cara. Ele é muito engraçado, esse menino, tá louco? A veia artística dele. Ai. Tô zoando ele, mas ele sabe que ele é um ótimo menino. Se foi no grupo, professor, aquele áudio do grupo, eu comecei a rir assim e começou a falar. O do grupo do Inter? Não, no grupo da aula mesmo. Foi da sua matéria mesmo, senhor. Que eu mandei lá da pandemia e tal, todo drama. Alegre vocês. Esse eu nem me lembro. Eu tô falando de um que você me mandou sobre o interdisciplinar. Porque o Gustavo vai apanhar. Nossa, Deus do céu. Que figura, viu? Que figura. Menino bom, senhor. Deus guarda. Você é uma figura, Gustavo. Muito bem. Estão vendo o nosso slide, pessoal? Lembrando que ele já está à disposição de vocês lá no grupo. Todo mundo vendo o slide? Positivo. Bacana. Okay. Bacana. Então vamos lá, pessoal. Inclusive, nesse material, eu coloquei alguns links com alguns videozinhos bacana sobre YouTube, sobre algumas palestras, videozinhos rápidos para fixar conceitos. E tem uma palestra lá que daqui a pouco eu vou mostrar que é bem bacana, tá? Mas o que é o e-commerce? O e-commerce nada mais é do que o comércio eletrônico que ocorre, né? A realização de negócios por meio da internet. Então a gente está falando desde a venda de produtos e serviços físicos, ou seja, você compra pela internet, você negocia pela internet, mas aquele produto é físico, ele é real. Então ele é entregue na sua casa por meio offline, ou seja, por meio de uma transportadora, né? Ainda não há meios para que você compre, por exemplo, um ventilador na tua casa, aperte um botão lá, ou a impressora 3D imprima um ventilador. Por enquanto. Há já algumas coisas nesse sentido, por exemplo, na área da indústria plástica, que as pessoas já têm comprado os produtos e feito a impressão deles em casa com a impressora 3D. Ela pega um código, insere aquele código e, literalmente, a impressora faz a impressão do objeto, né? Mas, no caso, a maior parte dos negócios, eles ainda ocorrem no meio offline. Ou seja, você compra na internet, negocia na internet, paga na internet, mas o produto físico chega na tua casa por meio de transportadoras, né? Além disso, você tem já outros produtos que esse sim, toda a negociação e entrega dele, ela é totalmente online. Por exemplo, hoje você já consegue comprar alguns softwares, você já consegue comprar produtos digitalizados, filmes, né? Hoje você consegue alugar um filme totalmente por mecanismos eletrônicos e literalmente esse filme chega até sua casa. Você consegue baixar músicas, você consegue baixar conteúdos, cursos totalmente online. Todo esse comércio realizado por meio da internet,
nas redes, nós chamamos de e-commerce, ok? Esse e-commerce, pessoal, a gente vai falar daqui a pouquinho um pouquinho da história dele. É incrível como isso evoluiu. É incrível. Eu lembro que nossas primeiras aulas, eu comentei com vocês sobre a questão das músicas, né? Gente, isso, 95 para cá, olha o quanto que o e-commerce evoluiu. Olha o quanto as vendas na internet hoje são uma realidade. E é igual eu dei, né, a entrevista lá para a Rede Minas, eu coloquei, graças a Deus ainda tem e-commerce. Por quê, pessoal? Porque graças ao e-commerce, muita empresa está sobrevivendo. Como, professor? Pô, teve shopping lá na região sul do país que estava funcionando nas redes sociais e tal, a pessoa só passava com o carro pelo estacionamento, pegava o produto. Magazine Luiza deixou claro, o presidente, né? A presidente do grupo, deixou claro que eles têm caixa para 2 anos de lojas fechadas, graças à força do e-commerce Magazine Luiza, né? Então, muita lojinha foi obrigada, né? Foi o que eu falei na entrevista, muitos pequenos negócios, eles literalmente foram jogados na arena dos leões, que é a internet, para fazer o quê, pessoal? Vendas através de stories, redes sociais, Instagram, WhatsApp, entre outros. Então, tudo isso é e-commerce. Só que a gente vai verificar que tem categorias diferentes, tem tipos diferentes, formas de entrar diferente. É claro que o que proporcionou o grande boom, essa explosão do e-commerce, foi o quê, pessoal? É a questão do uso dos aparelhos móveis, né? Os smartphones, tablets, entre outros. Esses aparelhos conectados nas redes proporcionaram essa revolução na forma de se fazer negócio. Depois a gente vai verificar que essa modalidade de e-commerce feita, veja, a modalidade de e-commerce, ou seja, o comércio digital, o comércio na internet, realizado por meio dos celulares, nós também chamamos de mobile commerce ou m-commerce, tá certo? Ressaltando um ponto aqui básico para vocês, tá, galerinha? Que tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. Uma empresa hoje, quando ela vai projetar o site, olha que interessante isso. Antes dela projetar, claro que isso depende do público-alvo dela, tá certo? Também vamos falar um pouquinho de marketing. Antes dela projetar o site dela, pensando num computador, pensando num PC, num desktop, né, num notebook, ela, antes de pensar dessa forma, ela pensa no quê? Ela pensa em como vai ficar no celular. Por quê, pessoal? Porque a maioria das pessoas acessam a internet por celular. Então, antes de eu pensar no layout, na interface do meu site, do meu e-commerce, num desktop, num notebook, eu tenho que pensar ele no celular, porque a maior parte das pessoas fazem as transações por lá, né? Eu, basicamente mesmo, tenho cada vez mais adquirido produtos por meio do e-commerce através do celular, né? Eu nem me lembro a última vez que eu fiz uma compra de outros produtos que não fosse dessa forma, tá bom? Ok? De cara, nós temos que fazer uma diferenciação que é extremamente importante. As pessoas confundem e-business com e-commerce. E-business é o negócio. Então, é o negócio realizado e controlado por meio de sistemas eletrônicos na internet. Então, o e-business, conforme vocês podem ver na figura, é o todo da organização, ok? Isso é e-business. Já o e-commerce é um processo do e-business. Então, o e-business é o meu negócio, é a minha gestão do negócio como um todo. É uma série de coisas que eu coordeno e faço a gestão pela internet. Tá certo? E nós deixamos claro isso. Quando a gente explicou, por exemplo, a questão de sistemas como o IRP, o Enterprise Resource Planning, quando a gente comentou, né, do CRM, do Sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente, do SCM, né,
da cadeia, da gestão da cadeia de suprimentos, o Supply Chain Management. Nós comentamos sobre os sistemas de BI, de Business Intelligence. Então, esses sistemas são sistemas básicos para que a pessoa possa controlar a empresa de onde ela estiver. Então, hoje, eu posso ter uma empresa, por exemplo, lá no Paraguai, eu posso ter uma empresa na Europa, eu posso ter uma empresa na Ásia, eu posso ter uma empresa em qualquer parte do globo e controlar as operações dela com o celular. Por quê? Porque esses sistemas, geralmente, eles estão alicerçados em nuvem e você consegue compartilhar e colher informações do banco de dados a qualquer momento, qualquer hora, qualquer lugar. Tá certo? Então, e-business é o meu negócio como um todo. E o e-commerce é o quê, pessoal? É uma parte desse negócio que cuida das transações comerciais de compra e venda. Então, o e-commerce está voltado para compra e venda de produtos por meio da internet. Tá clara a diferença aqui, pessoal? Essa figurinha que tá aí, ela procura mostrar para vocês. Eu tô olhando, engraçado, né? Na hora que eu fiz, eu fiz um cursinho para aprender a produzir figuras acadêmicas e melhorar minhas figuras. Na hora que eu fiz essa figura, eu falei, nossa, tá tão bonito, né? Os tons de verde aí, com o layout da faculdade. Mas eu tô vendo agora que as letrinhas podiam estar com a cor preta, né? Porque aqui ficou muito clarinho. Depois eu até vou arrumar isso. Ficou bom, prof, ficou bom. Tô aprendendo. Gente, aquilo que eu falei para vocês. Temos que evoluir. Eu mesmo, pasme, no meio dessa loucura, sabe o que eu vou começar? Uma pós-graduação à distância. Vou aproveitar o quê? Essa oportunidade. Vou caçar um jeito de que eu não estou prestando consultoria, porque meus clientes sumiram, né? Infelizmente, não está tendo trabalho, eles estão fechados. Vou aproveitar para poder o quê, pessoal? Especializar. Porque uma hora vai passar e eu quero estar lá na frente. Tá certo? Então, o que eu falo para vocês, eu não falo da boca para fora. Eu dou um exemplo. Nessa pandemia, eu comprei um tênis porque eu prometi que eu ia fazer um exercício físico aqui no meu quintal. Depois eu falei, por que eu gastei dinheiro comprando um tênis? Eu já não tinha outros, né? Por quê, pessoal? Não gaste. A minha ficha caiu, né? Mas, enfim. Então, o que nós temos aí, ó? O e-business no centro, estão vendo? E várias outras ações que ele coordena, que coordena os negócios das empresas. Atividades online entre as empresas, transferência eletrônica de documentos, colaborações diversas. O meu BI aqui, olha só, Business Intelligence, o meu CRM, o meu SCM, o meu ERP e o e-commerce. O e-commerce é um módulo do e-business que vai cuidar do quê, pessoal? Que vai cuidar das ações de compra e venda na internet. Isso é pergunta de prova, tem que ficar muito claro na cabeça de vocês que são coisas diferentes. Aí, às vezes, eu fico vendo especialista, né? Vulgo especialista. É por isso que tem que tomar cuidado, né? Quando vai fazer trabalho, usar blog, essas coisas, né? Porque sou especialista, o cara diz que é formado. Ai, mas então, pessoal, o e-business tal... Aí ele fala e-business o tempo todo, porque fica uma palavra bonita, né? Negócios na internet e tal, negócios eletrônicos, mas ele está falando, quando você vê o que ele está explicando, ele está falando só de compra e venda. Então, na verdade, ele não quer falar e-business, ele quer falar de e-commerce, tá certo? Por quê, pessoal? A minha gestão de pessoas, ela pode ser gerida por meio do e-business. Tudo eu posso gerir o meu negócio pelo e-business. São conceitos diferentes, coisas diferentes. Tudo bem? Alguém quer participar? Quer falar alguma coisa? Bacana. Aqui, pessoal, são algumas características gerais que os irmãos Loudon, eles colocam para a gente. Elas são importantes para a gente compreender um pouquinho dessa evolução, mas elas não são fundamentais para que você... não é uma coisa assim que eu cobro em prova, porque são características gerais. A gente precisa compreender por que o e-commerce evoluiu tanto. E essas características, eles vão explicar um pouquinho disso. A primeira característica dela é uma palavra até um pouquinho diferente. Ubiquidade. O que é ubiquidade?
O e-commerce, pessoal, ele ganha essa força, ele cresceu tanto, ele se propagou tanto, porque é uma tecnologia que você pode utilizar, ela está disponível para você utilizar em qualquer lugar, em qualquer momento. Basta que você tenha um sinal de internet e um aparelho possível, tá certo? Hoje, se você tiver um aparelho, você pode, daqui, acessar uma empresa que vende na China, empresa que vende no Japão, empresa americana. Você consegue realizar transações comerciais, tá certo? Então, ela é uma tecnologia que ela está disponível qualquer hora, em qualquer lugar. A internet não fecha. Apesar que tem algumas centrais de relacionamento aí que foi um fiasco, né? Impressionante. Fiquei bobo, né? Alguns chats, algumas coisas, mas fiquei bobo até a página 2. Tem que compreender, por causa da pandemia, não tinha pessoas para, né, para poder atender. Então, ok. Né? Mas beleza, basicamente, os sites, os dispositivos, né, o app da empresa, ele está disponível para você, você consegue fazer compra qualquer hora e dia da semana. Alcance global, pessoal. Por quê? Essa tecnologia, ela destruiu o e-commerce, ele destruiu completamente as barreiras nacionais e internacionais. Então, basicamente, todo o planeta hoje está envolvido no e-commerce. É muito interessante, pessoal, que às vezes, né, eu vi um case semana retrasada que eu achei saborosíssimo, né? Era uma cooperativa de produtores de frutas na região do Agreste nordestino, numa região muito pobre, muito sofrida. Então, eles se juntaram, fizeram, né, com apoio, se eu não me engano, da Embrapa, que é um órgão espetacular. Eu não sei como está agora nesse governo, eu confesso que eu não tenho dado, não estou muito antenado, não. Mas o Embrapa é um órgão espetacular para quem quiser aí lidar, e é um forte do nosso país. A gente precisa considerar essa hipótese de trabalhar na área do agronegócio, então eles têm muitas coisas bacanas. Resumindo, esses produtores, pequenos produtores, eles foram lá, eles descobriram que o solo deles era muito fértil para produzir uvas, entre outras frutas. Então, eles foram lá, buscaram, né, apoio da Embrapa, buscaram linha de crédito, conseguiram mecanismos para melhorar a irrigação do solo, estão produzindo uvas de altíssima qualidade, que estão dando vinhos espetaculares, e estão fazendo o quê, pessoal? Tudo, exporta tudo. Não fica uma frutinha para o consumo interno, até a última vez que eu li isso, tem 1 mês ou 2 meses aí que eu li essa matéria. Achei sensacional. Alcance global, você vende hoje para qualquer parte do globo. Você vende artesanato, né? Minha irmã, por exemplo, ela produz uns artesanatos, né? Eu não sei se vocês vão saber o que eu tô falando, porque nem eu sei direito o nome daquilo, mas é uns bonequinhos feitos de crochê, sabe? Tem umas bolinhas, uns gatinhos, uns artesanatos feitos de crochê. Pô, a minha irmã vende isso para São Paulo, vende para Bahia, vende para os outros lugares. Como? Pelo site, pelo Instagram dela, tá certo? Padrões universais. A internet, as redes sociais, ela fornece um conjunto tecnológico aceito por todo mundo, né? Todo mundo, aliás, todo mundo não, pelo mundo todo, né? Vamos refazer a frase aqui. E aí, pessoal, por quê? Hoje, com emotion, né? Emoji, com os padrões do Facebook, funciona em qualquer lugar. Então, muitas vezes, por exemplo, né, às vezes a versão em português do Facebook não está funcionando, mas você consegue usar normalmente. Por quê, pessoal? Porque todo mundo conhece as características, todo mundo conhece o sistema Android, todo mundo conhece o iOS. Claro que cada um que tem esse tipo de dispositivo, esse tipo de aparelho. Então, ele produziu uma linguagem universal, né? A língua, que era um grande entrave para realizações de negócios com a maior parte do globo, ela caiu por terra. Hoje você consegue realizar operações com o mundo todo. Os padrões são universais de contato, de comando desses softwares, né? Riqueza. Gente, isso é uma coisa hoje, né? Você consegue fazer... Quando fala riqueza, que não é de caro, mas é tanta possibilidade de você divulgar seus produtos, de você mandar áudio,
de mandar vídeo, né, na internet. Esses dias atrás, eu vi um cara, apareceu no meu Facebook, né? Eu acho que é porque às vezes eu fico olhando coisa de videogame e tal, eu gosto. Aí apareceu um cara anunciando, não sei a molecada. Mas é claro que todo mundo vai saber o que é fliperama, não é possível, né? Então, ele estava vendendo aquela parte de cima do fliperama, não a tela. Ligava, tipo, numa tela de computador ou na TV, mas sabe aquela parte ali onde ficavam os botões e o controle? Aí ele colocou lá. Gente, a hora que o cara colocou Street Fighter 2,5, cara, eu quase que eu falei, não, quer saber de uma coisa? Dá aqui esse cartão aqui que eu vou passar 5 vezes e vou comprar. A sorte que eu tenho juiz e minha esposa brava que não me deixa fazer merda toda hora. Mas, resumindo, se o cara tivesse mandado uma foto, acho que não teria tanta graça. Mas quando você vê aquele dispositivo, é muito legal. Um exemplo que eu dou disso, né, eu lembro que em deve ter sido 2009 ou 2010, um cara foi lá na fábrica de vidro para fazer um novo anúncio. E o que era a ideia? Não era um anúncio. Em vez de você ter o seu cartão de visita, qual que é o problema do cartão de visita, pessoal? Cartão de visita, se você mudar de endereço ou mudar de telefone, já era. Porque é horrível cartão de visita, eu acho, tá? Cartão de visita com selo, com etiqueta, com coisa grudada ali para alterar os dados, é horrível. É horrível. Riscado à mão, então, é horrível ao quadrado. Aí, o que era o cartão? O cartão era logo da empresa, o nome, e atrás era o QR Code. Você escaneava com o celular, aí mostrava a propaganda, o videozinho da propaganda, né? Olha que coisa bacana. Uma coisa é você ver a propaganda de um carro, de uma moto, por exemplo, em uma revista, num jornal. Aquela coisa, a foto estática, parada. Outra coisa é aquilo ali em movimento, mostrar um videozinho. É muito, muito legal. Interatividade. Hoje, pessoal, o e-commerce ele possui grande possibilidade de você estar o quê? Conectado com o seu cliente, trocar informações, promover essas interações que tanto ajudam na evolução do negócio. Então, por exemplo, você consegue saber se seu produto está agradando ou não, você consegue fazer modificações. Eu vou contar um exemplo que aconteceu na Nescau, né? Na nossa, acredito que sem ser na próxima, na outra aula, tá certo? Então, literalmente, hoje você tem a interatividade com as empresas. Pessoal, esse ano, né, parece que está até aí famoso, o termo foi cancelado na internet. Gente, isso é uma bobeira. Isso é bobeira não, pessoal. Isso aí é literalmente objeto do nosso conhecimento. Quando uma empresa, uma marca está cancelada, é um problema para ela voltar. É um problema para ela voltar e ir para a pista. Por quê, pessoal? Porque esse pessoal aí das redes sociais hoje, literalmente, isso aí propaga como pólvora. Vou dar um exemplo clássico aí para vocês, né? Saiu a notícia aí que, né, a Smart Fit estava apoiando sites de fake news. Nem quero entrar na discussão política se eu concordo, discordo, gosto, não gosto. Estou falando fato concreto. Então saiu aí, né, a notícia que o dono da Smart Fit estava, e a própria Smart Fit estava anunciando em sites aí que propagava fake news, isso e aquilo. Cara, a marca foi cancelada. Um monte de gente foi lá trancando matrícula, trancando plano, e ainda por conta dessa questão da pandemia. Por quê, pessoal? Porque subir uma hashtag negativa é o fim da picada. Subir uma hashtag negativa é um problema. Eu, por exemplo, né, os meus meninos aqui em casa, para minha felicidade, eles amam gibi. Gibi, revistinha em quadrinho, né? Não sei como é. Lá em São Paulo chamava gibi. Aqui chama revista em quadrinho, eu não vejo o pessoal chamando de gibi. Aí, eles amam, os da Turma da Mônica. Aí, para minha surpresa, a Turma da Mônica apareceu nessa reportagem. Até agora eu ainda não consegui investigar a fundo para ter mais notícia, mas eu tô caçando, né? Então, subir uma hashtag hoje, queima a marca, ajuda a divulgar. A empresa, hoje a gente vai verificar que tem uma forma, as empresas estão o tempo todo coletando informações das suas marcas nas redes sociais.
Por quê, pessoal? Porque é uma informação muito espontânea, muito verdadeira. Quando a pessoa faz uma reclamação, um elogio, muitas vezes aquilo é de fato verdadeiro, é muito espontâneo. Não é igual quando ela colhe a impressão da marca numa determinada rede social. Densidade da informação, literalmente, você consegue ter um grande volume de informações nas redes sociais com menor custo do que, por exemplo, na televisão. Além disso, você consegue aumentar a qualidade da divulgação de seus produtos, né? Você vai comprar um produto, você consegue ver foto dele de tudo quanto é jeito, você consegue ver todo um rol de descrição do produto, tudo ali muito claro, muito bacana. Além disso, tem um dos aspectos fundamentais do e-commerce, que é o aspecto social. As empresas hoje usam isso de tal forma que nós, quando menos percebemos, estamos fazendo propaganda nas redes sociais. Como assim, professor? Ora, você vai lá no lugar, check-in em tal lugar, tira uma foto, coloca na rede social. Se você foi bem atendido, você dá lá um joia, elogia. Isso você promove o quê, pessoal? Uma grande rede de defensores da marca. Mais do que pessoas que fazem a indicação da marca, as pessoas viram defensores da marca. E isso, do ponto de vista do marketing, é simplesmente espetacular. Você ter uma grande rede de defensores da marca é tudo que uma empresa quer. Beleza? Então, tá claro aí, pessoal, as características básicas, por que o e-commerce literalmente explodiu, né? Alguém quer fazer alguma colocação? Tem alguma dúvida? Não, acho que não. Nada? Nossa, estão bem quietinhos, hein? É o frio, Éder. Frio. Sei. Tá bom. Tá bom, daqui a pouco... Ó, eu não sei vocês, daqui a pouco minha mãe fez uma canjiquinha, quer dizer, pelo menos ia fazer, né? Antes de começar a aula. Uma canjiquinha gostosa, com frio, tomar com vinho bacana. Ô, professor... Espero que vocês estejam com muita fome e passem vontade nesse momento. Pode falar, querido. Oi, Éder, um fato interessante que eu acho que eu posso ter perdido essa parte, mas eu acho que você não falou também, é Quem o tá fato falando? dele poder tirar relatórios de vendas atualizados da plataforma do e-commerce. Quem tá falando? Consegue ver... É o Felipe. Felipe. Ah, Felipe, bacana. Pode falar, filho. Ele consegue ver de forma atualizada as suas vendas e feedbacks tipo, meio que instantâneo, sabe? Eu acompanho um cara no Instagram que ele promove suas vendas pela internet, né? A gente vai falar disso. Por períodos, diariamente e instantaneamente. Isso é interessante. Muito bom, Felipe. Nós vamos falar da aula de propaganda usando redes sociais e divulgação da marca daqui, eu acho que na próxima aula, no final da próxima aula, a gente começa a falar disso, tá? Ok? Entendi. Beleza. Isso aí que você está falando é o que a gente chama de métricas de e-commerce ou métrica de redes sociais. Você consegue medir o tempo todo se sua marca está forte ou está fraca, está sendo falada ou não falada, como é que está sendo falado os seus produtos, se as pessoas que você está usando ali para literalmente dar ali uma alavancada, para literalmente divulgar, potencializar o seu negócio, se está forte ou fraco. Então, é muito, muito bacana isso aí, cara. Muito legal, né? O meu livro que eu escrevi sobre isso, eu achei muito legal essa questão hoje aí do uso das redes sociais para potencializar negócios, né? Então, é uma coisa que, eu simplesmente fiquei apaixonado pelo tema. Tanto que eu agora vou fazer mais uma pós-graduação exatamente voltando para... Eu estou meio na dúvida ainda, porque eu gosto demais da área financeira, mas eu quero aprender um pouco mais sobre esses mecanismos digitais.
É interessante que isso cria oportunidades para outras pessoas, porque, por exemplo, tem pequenos digitais influenciadores, por exemplo, do bairro aqui, eles começam a fazer sorteio de produtos e coisas bem interessantes se sortearem, de ganhar, por exemplo, isso, e eles adquirem patrocinadores, prometendo eles seguidores, cerca de 30, 50 mil seguidores, e a partir daí ele consegue alavancar sua propaganda, seu método de mostrar o seu produto, entendeu? Isso é interessante demais. Felipe, e não é, cara? É isso mesmo. Eu vi uma moleca na rede social dias atrás, ela tava usando aquele tal de TikTok, que num primeiro momento eu nem sabia o que era, depois que eu descobri que era um app. Parece que é um app que você faz dublagem. É isso? Tipo dublagem de falas, músicas. Isso. O que essa menina fazia? Vídeos lá, né? Engraçado. É uns videozinhos curtos, geralmente dublando, musiquinha e tal. Ela pegava, usava o TikTok para anunciar uns produtinhos tal da empresa, pelo que eu entendi, da empresa dela. Cara, a moleca tem 5 mil usuários, 5 mil seguidores. Veja, se ela no anúncio dela conseguir atingir 1% desses 5 mil seguidores, ela faz 50 vendas. 50 vendas a um ticket médio de 20 pau, a gente já está falando de R$1.000 com uma coisinha ali na internet. Ah, R$1.000 não é nada. Para um pequeno negócio? Para um MEI pequenininho? Por dia? Imagina, imagina, isso é faturamento de microempresa, nem é de microempresário individual. Se o cara faturar R$1.000 por dia, contando os dias normais, sem contar domingo, é 26 pau por mês. Vamos colocar que a metade é custo e ele tem ainda mais 30% de despesa. Vamos lá, vamos arredondar isso aí. Ele vai ter limpo na mão dele 4 pau. 4 pau. Opa, já imaginou? É possível? É. Eu tenho uma aluna, cara, que ela vende só cosméticos, mas ela vende de todos. Agora ela tá um pouquinho mais complicada, porque ela não tá fazendo as reuniões nas casas das clientes. Cara, mas a menina tem uma base de clientes gigante, ela tem uma base de clientes gigante, e a menina vende horrores. Horrores. Ela vive disso. A última vez que a gente bateu um papo, ela tava ganhando aí entre 10 e 15 mil por mês. Limpo. Vendendo cosmético. Só que ela trabalha. É igual falou o professor, eu trabalho. Faço reunião à noite, já fiz reunião de madrugada, já patrocino festas, mas ela vende, cara. Ela vende, ela tem uma base de clientes gigante, tá certo? E o e-commerce, ó, dispara isso. Bom, pra gente encerrar nossa aula de hoje, vamos só falar dessas características básicas. Quando a gente pensa em iniciar um negócio no e-commerce, a gente tem que pensar alguns aspectos básicos. Primeiro, o meu modelo de negócio é viável e é aplicável ao comércio eletrônico? Bom, alguns autores de tecnologia fazem essa ressalva, só que em seguida eles já fazem uma outra ressalva a seguir. Qual é essa ressalva? Que todo e qualquer negócio hoje que não nasce no ambiente digital é um negócio que já nasce com prazo de validade. É um negócio que já nasce morto. Não tem jeito. Você pode realizar as suas operações todas online, ok? Mas você precisa marcar e se posicionar nas redes sociais. Na internet, você precisa realizar transações de compra e venda nas redes, eletronicamente. Você precisa fazer isso, tá certo? Agora, é claro que tem negócios que têm maior propensão e tem negócios que têm menor propensão. Vamos supor, por exemplo, que eu que eu tenho uma empresa de reciclagem. Um pouco mais difícil. Mesmo assim, dá para mim fazer? Dá. Eu posso criar grandes grupos e redes sociais e pagar para essas pessoas pela latinha, pela garrafa de vidro, pelo papel, e posso fazer coleta. Estou dando um exemplo.
Tem que olhar se é viável financeiramente. Estou dando um exemplo. Posso aumentar minha base, comprar direto da fonte, tá certo? Um exemplo. E tem que escolher adequadamente qual a plataforma de e-commerce que você vai operar, tá certo? Tirando as redes sociais, que é um assunto para um outro momento, vamos pensar em comprar literalmente um espaço, um lugar para fazer o meu site, ok? Tá certo? Então nós temos o quê? Nós temos essas plataformas, que algumas são alugadas, e temos as plataformas open source. As plataformas alugadas, literalmente, é o quê, pessoal? É como se fosse uma loja que você está alugando. Exemplo, você tem aí hoje, né, uma plataforma, por exemplo, a plataforma do Shopping Wall. Plataforma do Shopping Wall, você vai lá, compra o espaço, o Wall te dá estrutura, divulga, para você anunciar os produtos lá, né? Então, você compra lá, totalmente no espaço no Wall, a sua página, ele ajuda você com alguns aspectos básicos. Então, todo o sistema é padronizado, todo ele é mais seguro, né? Você paga um valorzinho mensal de aluguel para o quê? Para ancorar a sua página naquele lugar, tá certo? Isso é uma plataforma alugada. Só que você já hoje tem aí plataformas open source, ou seja, são lojas virtuais de código aberto que você pode montar o seu site com as suas características, todas adaptadas, tudo com a sua característica, com a sua marca, com a sua impressão, de modo totalmente personalizado. Aqui eu citei duas, tem o PrestaShop e o Magento. Eu ainda tenho a outra, uma plataforma que eu gosto muito, que chama Wix, né? Que é para poder para você poder produzir o seu site, muito legal, que era a minha ideia, era que a gente fizesse um trabalho presencial sobre isso, para construir um site, né? E tem uma outra que eu gosto muito, que é a minha ideia do nosso trabalho, vamos ver se a gente vai conseguir colocar isso em prática, que se chama Fábrica do Aplicativo. Inclusive, ambas são gratuitas e você consegue... A versão básica é gratuita, né? Mas você consegue criar tanto o seu site pelo Wix, quanto você criar o seu aplicativo pela Fábrica do Aplicativo. Acabou de criar ali, na hora, ele já aparece na loja para você baixar. Beleza, pessoal? Professor. Oi. Peraí, deixa eu só voltar. Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho. Todo mundo quem entrou depois e colocou os nomes. Opa, será que tem perguntas aqui? Pode falar, Jéssica, desculpa, querida. Você acha que tem algum mercado, alguns tipos de empresas que sejam impossíveis estar fazendo o e-commerce? Sua pergunta é maravilhosa, minha bebê. Sua pergunta é maravilhosa. Eu, num primeiro momento, eu estava inclinado a falar para as pessoas que tinha alguns negócios que tinha menor propensão a dar certo. Por exemplo, né, uma vez eu dei uma consultoria para um cliente meu, isso foi em 2015, e ele fazia, era loja de móveis planejados. E então a gente fez uma pesquisa, ele queria fazer isso lá em Ibirité, né? Ibirité não, pera. Como é que é o nome daquela depois de Betim? É Ibirité ou Igarapé? É Igarapé, né? Igarapé é um pouco mais longe, né? Depois de Betim Mas... Igarapé, professor. Ibirité é próximo ao Barreiro, Belo Horizonte, ali já faz parte. Esse é Ibirité, né? Ibirité é próximo ao Barreiro. Professor. Isso. Então, é Igarapé mesmo, que é depois. Isso, é Igarapé. Isso. Então, não. Sim, Clara. Sim. Logo depois de Betim, é São Joaquim de Bicas, mas depois é Igarapé. Igarapé. Isso. Então eu fui lá, bateu um papo, a gente analisou, ele queria colocar a loja dele no e-commerce. Na época, com base no público dele, com base, a gente fez algumas pesquisas, não tinha muita característica, porque como é que a pessoa vai divulgar e vender, por exemplo, um armário planejado pela internet? É um pouco difícil. Mas loja de móveis na internet é um pouco difícil. Veja, não é que não dá para fazer. Não é que não dá. Mas as pessoas não gostam de comprar móveis pela internet. As pessoas são mais resistentes a comprar móveis. Por quê?
Porque aquela coisa de olhar o tamanho, olhar o espaço, é difícil de você ver, por exemplo, a maçaneta, os detalhes. Então as pessoas são um pouco resistentes a comprar móveis pela internet. Então tem negócios que têm maior propensão e negócios que têm menor propensão. Você vai verificar aqui no meu material, nós vamos depois citar quais que são as principais áreas que estão ali na internet com base de pesquisas do Ebyte, tá bom? Tá, ok. É porque, tipo assim, a empresa que eu tenho mais contato, assim, é a empresa do meu pai. E a empresa dele eu não vejo muito norte para ir por esse lado, entendeu? A dele tem que ser mais presencial. Você me deixou curioso. Qual que é o negócio? Meu pai faz embalagens de madeira, tipo pallets, essas coisas, é mais uma coisa industrial. Então não vejo muito um lado. Aí é um pouquinho diferente, porque aí o público consumidor do teu pai são empresas. Então é um mercado que a gente vai chamar de B2B, business to business, tá? Também vamos falar disso na próxima aula das categorias, mas tem como, hein, Jéssica? Opa, sim, tem muita possibilidade, hein? De divulgação, de venda especificamente é um pouquinho mais travado, mas de divulgação tem como você colocar seu hall de produtos, anunciar e divulgar brutalmente, tá, minha querida? Eu também acho. Tá certo. Né, Lúcia? A Lúcia querendo vender mais. Tem sim. Tem sim. Hoje, é porque a Lúcia é fornecedora do meu pai, então se ele vende mais, ela vende mais também. É isso aí, ó. Time is money, né? É sempre tempo de ganhar dinheiro. Sem interesse nenhum. Mas tem sim. Depois eu vou, na próxima aula a gente vai falar, talvez vai ficar mais claro para você enxergar algumas dicas, tá? Se você quiser já passar um olho no material que eu mandei, você já vai ver algumas possibilidades, tá bom? Tá ok. Beleza. Ô, meninos, pô, que saudade de vocês, né? Érica, Tati, Gustavo, Clara, Rômulo, Roniara. A Roniara a gente conversa bastante por causa das nossas afinidades. A gente tá sempre xingando o Bolsonaro no Facebook. E dos... mas, né? Como é que elogia o gênio, né? Como que não xinga, né, Pro? Como é que elogia o ser supremo do saber, né? Mas, enfim, é muito bom ver vocês todos, Jéssica, Sarinha, né? Sara, como sempre, muito falante. A Érica, eu já estou acostumado, ela não me dá boa noite, paciência. Acho que o Celso brigou com ela para falar, não fala mais com o professor, não. Boa noite! Brincadeira, pessoal. Meninos, a gente está vivendo uma época tão triste, tão difícil, né? E essas férias serviram basicamente para uma coisa, né? Serviram para provar, pelo menos para mim, a falta que meus alunos fazem. Porque foi horrível tirar férias com a sensação do trabalho incompleto, né? Que bonitinho, gente. Foi muito ruim mesmo, de verdade. E olha, que vocês lembram que eu fui um dos maiores defensores. Eu falei, olha, achei a ideia ótima. Mas na prática foi horrível. Na prática não foi muito bom, não. Mas, enfim, é muito bom poder encontrar vocês de novo aqui às quartas-feiras, né? Infelizmente, eu perdi 2 amigos para essa peste, né? 2 amigos lá em São Paulo. Então, eu exorto, se é a palavra adequada, né? Eu exorto vocês a tomarem cuidado. Graças a Deus aqui, por causa da subnotificação, a gente está achando que a gente está numa situação muito confortável. Pelo amor de Deus, tomem cuidado e que aqueles que estão precisando trabalhar, porque não tem outra alternativa, se protejam. Guarde seus empregos. Saibam atravessar as crises, meus bebês, porque é um momento muito, muito, muito difícil da nossa humanidade. Vários filósofos e cientistas julgam esse momento como o momento mais desafiador que a humanidade está enfrentando pós Segunda Guerra Mundial. Não é uma gripezinha. Não é brincadeira. Tomem muito cuidado, tá bom, meus amores? Tá?
Ok, professor. Tá? Não Então, ó, furem a quarentena. Tchau, gente. você sabe, ô Roniara, que eu não tinha. Eu comentei com vocês que eu fui uma única vez lá na casa da minha sogra. Vocês lembram o dia que eu falei, não lembram? Né? Tinha ido uma vez na minha Sim. sogra e eu fui, semana passada, eu fui em Belo Horizonte. Minha esposa foi trabalhar, então eu fui levar a minha esposa no trabalho. Aí eu aproveitei para ir no médico, buscar uns exames, né? Porque tá na época de eu refazer meus exames. Aí eu tive que ir e tal. Aí, é igual eu falo, aí minha ficha caiu. Por quê? A verdade é essa. Aqui em Contagem não mudou quase nada. Mudou quase nada. Ninguém tá respeitando, professor. Meus vizinhos fazem fogueira todo sábado, eu não aguento mais. Dá vontade de jogar eles na fogueira. Agora, em Belo Horizonte, é um cenário muito triste. A quantidade de moradores de rua aumentou assustadoramente e a quantidade de loja fechada aqui, e de loja assim, aluga, passa o ponto. É igual eu falo, quem fez quarentena bonitinho e ficou aqui em Contagem não tem muita noção do que está acontecendo. E Belo Horizonte é logo ali, hein? É Sim, eu tive que voltar a trabalhar presencial, acho que 2 dias na semana atrasada, que eu tava de home office. Fiquei assustada. Aí a Tati colocou aqui para nós, né, que Belo Horizonte está voltando. Exatamente, mas eu vou falar para você uma coisa, Tiane. Do jeito que o povo tá fazendo, também não vai dar certo, não. Porque qual que é a ideia, gente? Estamos flexibilizando o negócio, mas vai quem na rua, quem tem uma urgência. Vai aos poucos. O povo quer sair tudo no efeito manada, quer sair tudo no estouro da boiada. É claro que não vai dar certo. Claro que não vai dar certo. Tá faltando agora só zumbis aparecerem, né? Tá igual The Walking Dead. A que a Tati colocou para nós, que a área militar tá bem controlada. Pois é, Tati, mas eu vou te falar uma coisa. Eu fui perto da rodoviária, eu fiquei assustadíssimo. Literalmente, para fins didáticos, eu dei uma passada no shopping Oiapoque para me ver como é que era. Você tá louco. Você tá louco. As pessoas têm que ter muita coragem para fazer isso nesse momento. Professor, você está fazendo compras, professor? Não comprei nada. Fui lá, juro, aqui, ó, juro pra você, se você quer saber, eu posso falar aqui tranquilamente. Fui lá fazer meus exames, aí era bem pertinho, o que eu fiz? Eu passei lá na frente pra me ver como é que tava, tá entendendo? Passei pra ver. Aí, literalmente, eu falei, quer saber de uma coisa? Vou matar a curiosidade. Tava uma máscara no bolso, troquei a máscara, entrei, os caras me receberam e tal. Eu queria ver o protocolo, eu queria ver como funcionava. Você entendeu, tá, ô, Lúcia? Foi a única vez que eu saí. Única. Aí, Lúcia, eu entrei. No que eu entrei, e sabe aquela coisa de você ser impactado pela sua visão? De você ver, que aí eu vi todo mundo com a máscara de plástico, com a máscara de pano. No que eu entrei, literalmente, eu entrei, dei a volta, que entra por um lado e sai pelo outro. Mas eu achei que, dentro do que era possível deles fazerem para organizar, estava bem feito. Tecnicamente falando, eu achei que estava bem feito. Tava, assim, eu não iria para comprar, para ficar lá vacilando, passeando nas lojas, eu não iria, tá? Mas o que eu vi? Tava respeitando o número de gente, tava controlando a temperatura das pessoas na porta, álcool em gel. Eu, sinceramente, acho que depois que acabar essa quarentena, eu vou ter que levar minha mão para os alcoólicos anônimos, porque ela não vai conseguir viver mais sem álcool. Eu já tô viciada. Pois é. Então, assim, eles estavam trabalhando super bem. Super bem. Os vendedores todos com máscara de plástico e pano. Mas aí é que tá o ponto. Eu vi criança lá dentro. Tá entendendo? Então, assim, pra mim é surreal. Pra mim é surreal, né? E o meu motivo maior é o seguinte, eu precisava de umas roupinhas de frio para minhas crianças. E nem tava tendo loja de roupas ainda aberta em Belo Horizonte. Lojas de roupa não tá aberto. Agora, aqui em Contagem, tá tudo normal. Tá tudo normal. Professor, o Eldorado tá com quase todas as lojas abertas. Pois loja de roupa tá tudo aberto. O que eu reparei no Eldorado que tá fechado,
Que eu, assim, Magazine Luiza, essas lojas sim. O Magazine estava aberto. Uma portinha, cara controlando a porta. Agora, Ponto Frio, Casas Bahia realmente estava fechado. Ricardo Eletro estava aberto. Para pagar a conta. Ah, aí, ó. Pois é. O Camelódromo ali fechado. Fechado. Então, assim, bem diferente. Pode falar, Tati. Vou te fazer um convite. Vamos na agência sexta-feira? Você tá amarrada? Ó, Tatiana. Eu juro pra você não tem noção o quanto de idoso. E aqui, eu nunca vi tanto idoso de 80 anos na agência, mas na pandemia, teve um dia na fila com menos de 30 minutos, eu atendi 7 idosos. Eu contei que eu fiquei abismada. 83, 90. Você tá louco. Ó, vocês têm uma ideia, gente, é igual eu falo. Foi o único dia que eu vou desligar para ir jantar, mas boa noite, obrigada pela aula, viu? Ó, pessoal, boa noite para todos, aproveitando aqui a deixa da Roniara. Boa noite, foi um prazer reencontrar vocês. Desculpa interromper, professor, desculpa. Falou, professor, é nóis. Desculpa, também tem que encerrar porque tem que começar outra. Não, é que eu vou jantar, mas vocês podem continuar. Tchau. Olha aqui, ó, boa noite para todos. Na nossa conversa, mas eu tô com você, Tatiane. Eu acho que tem muita gente desajuizada na rua. Eu me orgulho de dizer que tenho feito a quarentena bem bonitinho. Saí um dia para levar minha esposa e tal, e fazer exame médico, mas fui com medo. Fui com medo. Tá assustador mesmo. O tanto disso que tem na rua. Pois é. Paciência. Vai ser. É o que temos para hoje, tá? Meus amores. Beijão. Proteja vocês. Cuidado. Quarta-feira que vem, tá bom? Falou, professor. Tchau, se desse, só olha aquele negócio lá para mim, por favor, que eu te mandei. Lucas. Você é o aluno que eu citei, que é o único caso que eu tenho aberto. Fica tranquilo, querido. Ah, beleza. Beleza, tranquilo. Então tá jóia. Falou, Lúcio, valeu, viu? Querida? Boa noite, Lucas. Falou, com Deus, tchau. Deus. Lúcio, o que você disse? Eu falei que o Leonardo falou tchau. Boa noite, Léo, com Deus. Ah, boa noite, Léo. Bom demais, meu querido. Tranquilo, e você? Bacana. Colocou o nome lá, né? Colocou. Então tá bom. Ó. Falou, meu querido. Bom descanso. Para vocês também, meus filhotes. Com Deus, uma ótima noite, viu? Tchau, tchau. Tchau.